Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar estudando nossas queridas glândulas, né? E assim, o trabalho delas desassociado em função de associar a regulação do nosso organismo a princípios de ergonômicos mesmos, né? Ou seja, nós sempre estamos digerindo produtos de adequação ergonômica sobre a desportabilidade de utilizar matérias, né? E todas as matérias que entram em nós precisam ter o compartimento, a compatibilidade orgânica. Ou seja, nós precisamos de decompor essa compatibilidade orgânica. E sabe como que a gente faz isso? A gente desinfiltra-se a partir da especialização celular. E aí cada célula ela se torna, a partir das ergonomias e os acessos sistêmicos de decomposição dessas matérias orgânicas, elas se tornam empreendedoras de associação dessas matérias orgânicas, desses membros orgânicos, e ela desmembra para se organizar, né? Então isso é muito artístico no sentido adequacional. E escutar isso é uma sinfonia para quem aprende a graça disso. E é isso que a gente está buscando, aprender a graça. A ciência ela busca aprender a graça dessa diferencial de adequação de cada estação celular, pois toda massa ela tem a sua desuniformar massa de habilidade. E essa desuniformar massa de habilidade é a manobra ergonômica que ela consegue fazer dentro da sua fórmula localizada no organismo, porque nós nos limitamos a partir de exercícios. Então a ergonomia está dentro desse lado de limite de exercícios. E aí é o exercício que acessa ou que eleva a acessibilidade das células para esse trabalho, né? Essa ergonomia, essa contração e descontração que bombeia ritmo de nutrição e de desadequação dessa composição das massas orgânicas que nós manobramos no nosso interior a partir da digestão. Só que a gente não digeste só alimento, nós digerimos luzes, então ondas fotovoltaicas, nós digerimos sons, nós digerimos tatos, nós digerimos gases. Então nós digerimos várias substâncias e tamanhos e particularidades diferentes. Então as massas de manobras elas precisam ser aos poucos, aos tempos, desuniformalizando e se convergindo a ser um ótimo decompositor dessa desassociação orgânica. E é por isso que o empreendimento endócrino das células se habilitaram para comunicar umas com as outras dentro desses circuitos de integração, desses sistemas fechados. E aí a unidade que a gente eleva cientificamente para dizer essa manobra é o hormônio. O hormônio é o harmonizador do organismo, porque ele faz
ele faz parar ou acelerar determinados órgãos a partir dos estados de contração. Qual em contração? A gente está falando de produtos sanguíneos, de vasos floridos ou defloridos. Floridos ou defloridos. Então essas são massas de manobras. Quando a gente vai comunicando, a própria arte de comunicar, ela desrevela a manobra orgânica, porque existe a segurança ou a insegurança, e esses status redimensionam os aparelhos das pessoas que dizem conectar-se sabedoria dentro dessas várias clínicas, desses vários ofícios de saber, né? E aí descompor uma célula de detecção, um estabelecimento de dado, dar noção de saber. Ou seja, a gente tem a moldura de lógicas, de laboratórios de sentidos, de interrogações, motivando a gente a fazer assim, ó. Entendeu? Apontar sabedoria. E basicamente isso, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente se afetua do falar. Porque é como se a gente tivesse um campo e microfonadamente a gente, ao falar, a gente desadequaliza esse campo. E esse campo é o nosso interior. E a gente treinando isso, deseducando isso e disservindo disso, nós não só nos fortalecemos em campo de ergonomizar saber a partir dessa fluorescência e desadefeituando-se por esses lados de produção de equilíbrio a partir da harmonização exportada por essa importância, mas também conseguimos passar para as demais espécies a partir da criação de ajusticionamentos progressivos. Ou seja, a gente tem ajusticionamentos progressivos a partir de escalas de equilíbrio e processamentos, né? Ou seja, a gente desafia-se a nós mesmos e as pessoas a partir da educação e cria uma linha de raciocínio para digerir quais que são os melhores, quais que são os mais votos de confiança dentro dessas manobras. E aí a gente diz resultar. Beleza? E é isso que a gente compõe ligeiramente no organismo. Vias de resultar status de adequação dessas energias. Ou seja, conseguir utilizar a mesma energia, só que num som mais baixo ou num som mais alto, isso desadequaciona melhor essa miríade de alocações de estratégias de barras de segurança, né? Ou de freio, ou de engrenar ou desengrenar. Então esse é o dado de edifício. E hoje, né, dentro dessa pauta de introdução, hoje a gente vai estudar os hormônios ovarianos, os ovários, os ovarianos. E esses hormônios a gente vai ver
né, qual que é a desadequação, né, consentida, que ele terminalmente adiciona freio de tração ou descontração para nos ajudar a equilibrar-nos frente a todos esses desafios que os nossos antepassados e nós mesmos nos propomos para nos afirmarmos na atualidade. Então, olha só, ovários. Então, olha aqui, ó. A gente tem um organismo, um sistema fechado, um tubo que desensaia rota, né? Rotas para ver, né? Para fechar um ângulo de atencionar-se. Olha só a atenção aqui, ó. De atencionar-se e dessa tensão desagualizar, né, uma onda que vai reagir, né, vai vai reagir desescalando-se, vai reagir. O que é isso aqui, ó? Vai destacar-se, ó, por esse ângulo, vai reagir por esse ângulo, desafirmando-se dessa base com esse ponto no organismo que vai desassociar esse dado, né, ovários. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Os líquidos, eles são os maiores decompositores de todos os tempos. Sempre foram, né? Porque os líquidos, eles são muito pequenos, mas eles são descomportados. Por isso eles são decompositores. O que significa descomportado? Quer dizer que o líquido, ele consegue deformar-se sem briga. Então existem matérias que a gente pede, ou desinforma aí ela vai lá e briga para desinformar. Agora tem matérias que não, e o líquido é esse status. Então o líquido, ele é um ótimo desinformador. E os hormônios, eles desinformam. Hormônios desinformam. Dizem informar. Então, para ele desinformar, ele precisa de falar a mesma língua. Só que a língua do organismo é química. E o organismo quer sempre receber status bom, né? O organismo ele quer sempre a química de descontração bom. E aí o que é isso? Quer dizer que a gente tem líquidos melhores abrigados de informações, ou seja, de harmonizações. Então a gente tem ácidos e bases, né? Ou seja, a gente tem ácidos e bases. Ácidos fazem estresse. Ácidos fazem atrito. Bases fazem lisos. Nós temos então um sistema bem binário, né? De 0 e 1. Atrito
liso, base, liso, negativo. Então, nenhum átomo, um átomo de desorganização, desinformação, ou seja, o que é desinformação? São moléculas sensitivas que mexem com as organolepses. Ou seja, nos pesam atomicamente pelo efeito climático. A nossa clínica interior se desatrai pelos efeitos climáticos positivos e ela dependendo do nosso estado, ela se desatrai pelo efeito negativo. Ou vice-versa. Então, tá vendo o que dá DNA? Então, se a gente tem um átomo, a gente tem o cátion e o ânion desinformando um átomo, uma partícula. E aí a gente associa para o status de desinformar sem brigar. Então, dependendo desse átomo, a gente vai buscar desinformar sem brigar. Mas se houver briga, a gente vai tentar líquidos equilíquidos desagruparticulados entre ácidos e bases de adequação ativa em célula. Então a gente vai buscar levar a célula certa para desaguar a briga, certo? E aí esses rios realmente vão rir depois com o templo do organismo, desafalar do templo que foi elevado a se desinformar por esse status de hormônios, de harmônios, né? E isso é o que nos dá a graça de ovários. Mas só irá vô. Então, será que a gente vai conseguir só ir a vô a partir desse tubo de ecorrelação, né? Bom, não se sabe ainda, mas o nosso organismo, a gente tem potencial ativo. E é desse potencial ativo que a gente está falando, né? Discando. E é realmente, olha, ovários é uma importante parte do sistema reprodutor feminino, assim como os testículos do homem. Os ovários são estruturas relacionadas com a produção de hormônios e com a formação de células reprodutivas chamadas popularmente de óvulos. Então, tá vendo da onde que a gente vem? Qual estrutura nos arranja? Então, de onde somos arranjados? Por abastecimento organizado de... O que eu falei que a gente gosta? Química. De química. De onde somos arranjados por abastecimento organizado de química harmonizada. Porque não adianta, a gente precisa de
de reação química para entrega de adequação ou desadequação orgânica. Então a gente sempre vai estar quebrando e reprocessando os nossos abastecimentos, não é mesmo? Então vamos lá. Tá. Então a gente sabe que o ovário é um órgão, né, feminino, assim como os testículos são os masculinos. E aí os hormônios, a gente vai ver agora. Os hormônios produzidos pelos ovários, né, são o estrogênio e a progesterona. Estrogênio. O estrogênio estimula o desenvolvimento dos órgãos sexuais das características femininas. Estimula o desenvolvimento de órgãos sexuais. Então, o que a gente vai fazer aqui para nossa loja de elogios dessa substância? Então, vamos caracterizar, né? Então, a gente sabe que as estruturas celular ela se redimensiona a partir da capacitância de abastecimento que ela se depõe celularmente, se adaptando conforme a sua regional e a tudo aquilo que lhe envolve, né? Então, pegando esses vídeos, a gente começa a entender das particularidades que cada loja tem, né? E empreende. Então, olha só que bacana. Vamos ver se tem mais imagens. Ah, legal. Então, beleza. Cada uma essas células, então, é importante saber, né? Vamos pegar aqui o ovário. Cada uma das células sob esse rendimento de abastecimento vão se desassociando pelo abastecimento, né? Então existe uma atração celular sendo feita, ou seja, uma chave e fechadura. Então, tá vendo como que é uma programação? Essa célula está se programando para para determinada chave. Essa chave é química. Possui um arranjo químico que só funciona ela.
Então, existe a senha da célula. Então, o que é a senha? A célula. Então, a gente tem como essa célula ela é sexual, né, estimula geralmente a imagem, alguns grupos de imagens, alguns grupos de sons, alguns grupos de alimentos, alguns grupos de toques. Então, isso que é a senha é essa célula. Então, isso que é hormônio para essa célula. Só que isso está instalado no organismo. Está instalado intuitivamente. Dá para clinicamente investigar e descobrir a senha. Já existem formalidades já lógicas para isso. E é isso, né? A senha, o que ela vai fazer? Ela vai acelerar a atividade nessa região. Só que você pode criar blocos de contenção de assenhamentos. Isso dá para criar, ó. Você consegue criar blocos de contenção de assenhamentos. Orações são isso, rezas, jejuns são isso. Que mais? Tudo isso são blocos de contenção. Blocos de contenção. Ou seja, você vai conter a senha da ração. Reação de ação. Continuando. O estrogênio, então, ele vai estimular o desenvolvimento de órgãos sexuais e das características femininas. Então, como a nossa sociedade ela vem se organizando, se a gente pegar aqui, ó, características femininas, menstruação, delicadeza, ficar grávido, cuidar de bebês, assim, dentro do, quer ver, ó, feminina. Rosa, ter uma certa atração pelo rosa, né, o andar feminino, a forma de alimentação feminina, a formulação feminina. Vejam só. É muito diferente. O homem sabe, né? Nós sabemos que é muito diferente. E isso vai formando um agrupamento lógico de instalação sobre essa loja aqui, ó. Loja orgânica. Então, existe o lado independente e o lado dependente. Isso é legal. Vamos lá.
O estrogênio ou estrógeno é uma designação genérica dos hormônios cuja ação está relacionada com o controle da ovulação. Então vamos lá. Controle da ovulação. E com desenvolvimento de características femininas. A fisiologia, na verdade, a fisiologia, ela embriaga muito as células. Porque a fisiologia, ela estuda os movimentos dos órgãos, e aí os movimentos dos órgãos colocam as águas para o estado químico. Né? Então a fisiologia é muito legal porque ela é como se fosse o fogo celular. E é aquela qualidade ergonômica. E aí o que acontece? Quando a gente tem calor em uma determinada região, ou quando a gente consegue mandar caloria para uma determinada região, por exemplo, o estrogênio que consegue mandar calor para o ovário, o que acontece? O ovário ele começa a fazer contração. E aí essa contração gera nas mulheres um certo estímulo lá no cérebrozinho que está ligado com as suas características femininas e com a ovulação. E aí, dependendo da estrutura climática que ela está, da instalação, ela pode conter, né? Ela pode criar ela pode pegar uma adequação de contenção. Cadê? E fazer, né? Ou ela pode simplesmente ovular, né? Isso depende do estado, da necessidade desse ambiente, da necessidade desse preenchimento, dessa clínica, desse equilíbrio desse organismo. Porque o organismo está sempre com energia e buscando equilíbrio. Quando a energia não sai para um lado, ela vai para sair para outro, entendeu? Então a gente tem essa discernimento. Existem 3 estrogênios endógenos principais em mulheres que têm atividade hormonal estrógênica: o estrona, o estradiol e o estriol. Então vamos anotar isso aqui, ó. Estrona, estradiol e estriol. Estrona. Estrona é um hormônio estrogênico secretado pelo ovário. É produzido a partir de androstenediona, a estrona, que é o segundo estrogênio predominante na circulação na mulher e predomina após a menopausa. Então, estrona, estradiol. É um tipo de estrogênio hormônio com papel importante para a reprodução. É produzido principalmente pelos ovários, mas não está presente apenas no organismo das pessoas com útero. Também é secretado pelos testículos e glândulas adrenais, por exemplo. Então, olha só que legal, ó. Para a reprodução, tem um papel importante para a reprodução.
Estradiol, estriol. O estriol pode ser aplicado como creme vaginal no tratamento da atrofia do trato geniturinário, relacionando a deficiência estrogênica, especialmente no tratamento das queixas vaginais com dispareunia, ressecamento e prurida, na prevenção das infecções recidivantes vaginais. Então, olha só, o corpo ele é uma caixinha de surpresa. Então, quando você não consegue acessar essa surpresa, ou seja, a energia não consegue chegar aqui, existe um problema. E esse problema ele vai ser despontuado em outro lugar. Vai fazer mudança na pessoa, despontuada. Mudança no sentido social. Não quer dizer que a mudança ela pode ser positiva ou negativa. Não quer dizer que a mudança vai ser ruim, entendeu? Mas pode ser até chegar ao positivo, pode levar um tempinho, ou até levar ao negativo, pode levar um tempinho. E aí esse negócio é a crônica, né? É o lado crônico. Porque às vezes as pessoas elas vão sentindo a mudança, mas não vão conseguindo interpretar, não vão conseguindo ler, porque a química delas não é bem comportada para ler. Nesse sentido de desinformar mesmo, a química no sentido da água. Então, às vezes a pessoa ela briga com a informação por conta dos estados. Como a gente falou no começo do vídeo aqui, ó. De formar sem brigar. É a água. A água ela busca deformar sem brigar. Ela só vai brigar quando tiver partículas na água de briga. Partículas que vão parecer que estão brigando. Porque olha só, o organismo e a água fazendo onda. Só que se tiver partículas aqui, como, por exemplo, muito sal ou muito açúcar, esse sal e esse açúcar vai bater no organismo aqui, ó, ao passar, e aí vai arranhar. Você tem células adaptadas a esse arranhado no organismo, que se chama células filiadas, que elas têm filhos, elas têm cílios, na verdade, desculpa, células ciliadas. Então a gente tem inúmeras adaptações, principalmente o escorrer de gordura, capa de gordura, para não brigar. Tá, vamos voltando aqui ao assunto. Esses problemas podem surgir de várias coisas, né? Pode surgir da estação química, da estação física, pode ser psíquica. E tudo tá ligado, viu, pessoal? E aí tudo isso pode acarretar um problema na produção dessa informação, desse hormônio. E sabe quem que ajuda a mulher a produzir? O homem. É isso mesmo. Querendo ou não, a mulher depende do homem. Né? Não, desculpa as femininas aí, mas isso é um sentido da natureza por escala. Então, por mais que a mulher ela fale que não precisa de homem, o homem ele vai estar na cadeia da necessidade de instalar-se na mulher por rendimento de adequação, de status, né, de despontuação. Então esses problemas podem ser também por conta dos homens, né, do maltrato dos homens, pela dificuldade de se envolver com homens ou pela química que eles deixam, né, o medo e tal. É assim mesmo, viu? Né? Esse lado de... Imagina a escada aqui, ó. Quando você pisa para subir, né? Você não deixa uma informação, você não faz uma pressão aqui, uma força aqui. E agora quando você não pisa, você não sobe nem faz força, né? E aí imagina o seu órgão.
E agora olha o seu óvulo, como que ele é. Ele é cheio de escada. Se você pisa, ou se você não pisa, tem o seu lado ativo, né? A sua física, a sua... E aí o que que acontece? Esse lado aqui, ó, ele vai buscando o equilíbrio. Ou seja, ele vai buscando coar-se e arcar de escala de equilíbrio. É química líbrio hormônico, né? Então beleza, e tudo isso faz contração. Se você pisa aqui, ó, o despisar vai chamar, por diferencial de piso, vai chamar calor, contração. E aí esse calor vai se ocupar transformando o líquido e o produto metabólico dessas células em estrogênio. Agora vamos pro progesterona. Rege o ciclo menstrual. Prepara a mulher para a gestação e mantém a gravidez. Prepara a mulher para a gestação e mantém a gravidez. A gravidez. Então assim, eu sei que lá na tuba uterina da mulher, né, aqui nas tubas uterinas, vamos lá, tuba uterina. Então nessas tubas, na tuba uterina, as tubas uterinas são dois tubos de aproximadamente 10 centímetros cada que conectam o útero aos ovários. São compostas por 3 camadas: tecidos mucoso, muscular e seroso. Assim como o útero, anatomicamente, trompas se dividem em 4 partes. Então olha só, mucosa, muscular e serosa. Tá vendo a adaptação celular para os estresses? Então, tá vendo essa parte aqui, ó? Ó, aqui é a vagina, né? E a vagina, ela chega aqui, ó, nas trompas, né? E aí, o que que acontece na tuba uterina? Vamos pegar uma imagem maior. Talvez essa daqui. Então vamos lá. Aqui é a vagina. E aí da vagina pro útero, a gente tem essa cavidade aqui, ó. Essas tubas uterinas aqui, ó. Tubas uterinas. E aqui é o ovário. Aqui é como se fosse o testículo da mulher, né? Só que a gente chama de ovário. E aí o ovário ele vai produzir os óvulos. O que que acontece? Essa produção de óvulo, ela vai se enchendo e a partir da musculatura aqui, ó, a partir da excitação e do aquecimento e de várias coisas, elas vão migrando para cá e elas são ácidas, né? Elas provocam uma diferencial de contração aqui, ó. E aí todas elas aqui, ó, elas embaralham aqui tudo, essa cavidade ela fica embaralhadinha.
cheio desses produtinhos aqui, ó. Só fazem cosquinha. Assim, no sentido natural mesmo, é assim mesmo, tá? E aí isso provoca gestão, né? A mulher ela precisa de gestar essa produção, assim como o homem precisa de gestar a produção de testículo, de testosterona, né? Então é o mesmo empreendimento. Só que o que acontece? Esse produto aqui, ó, esses ovos, eles vão sendo empregados aqui, ó. E aí o que acontece? Eles ficam muito presos aqui à parede. Eles vão ficar muito presos à parede. Se a mulher engravidar, né? Isso aqui vai fechar. E aí o processo da gravidez vai começar, né? Agora, se ela não engravidar, ela vai expelir um líquido, a progesterona, ela vai mandar tudo, vai dissecar isso aqui da parede e aí vai sangrar, ela vai, como que chama, né? Menstruar. E aí vai arrancar isso daqui, né? A masturbação também ajuda a controlar esse lado de gestar isso, né? Só que cada pessoa ela tem um tempo e tem uma certa necessidade, um certo tipo de gestar. Tem pessoas que conseguem controlar isso, são mais maduras e conseguem fazer jejuns nesse sentido para poder encontrar uma receita de se comportar bem a essa mecânica do organismo. Agora tem pessoas que não e acabam aprendendo mais tarde, né? Isso é tranquilo, normal. Mas a educação ela precisa ser de qualidade para isso. A progesterona é um hormônio sexual feminino essencial para preparar o organismo para uma gestação. A dosagem dessa substância geralmente é utilizada para investigar alterações menstruais. Então, dependendo da dosagem, ela é utilizada para investigar alterações menstruais e para acompanhar mulheres que pretendem engravidar. Eu lembro que eu estudei na faculdade isso aqui, ó. Isso é um gráfico que representa a ovulação das mulheres, a fase da ovulação, colocando em correlação os dias do mês, né? Aqui, ó, fase luteínica e fase folicular. No primeiro dia até o 14º dia depois da menstruação, então vamos interpretar esse gráfico. Gráfico da ovulação feminina. Do primeiro dia ao 14º, depois da menstruação, o que vai acontecer? A temperatura corporal volta basal, né? A temperatura corporal fica normal, basal, e os níveis de hormônio, né? E níveis de hormônio. O que vai acontecer com os níveis de hormônio? A gente tem 4 hormônios.
o folículo estimulante e o folículo estimulante ele vai cair e vai cair e entrar em adequação. Vamos trazer para cá. O luteinizante. O que vai acontecer com o luteinizante? Ele vai estar em equilíbrio, né? Vai entrar em equilíbrio. Vai estar em equilíbrio, né? Estrógeno, o estrogênio. Agora sim, ó. O estrogênio. Estrógeno. Ele vai crescer gradativamente e a progesterona ela vai seguir sem alteração nos primeiros 14 dias. Na verdade, o estrogênio ele vai crescer, ele vai começar a crescer vai crescer gradativamente e vai ter um pico no 13º dia e 14º. Aqui, ó. Não, estrogênio não, é o luteinizante. Vai crescer gradativamente. Beleza? Isso quer dizer isso aqui, ó. O que a gente viu foi isso, ó. Agora vamos ver o óvulo. Agora esse é o ciclo ovariano. Depois da menstruação, né? Aconteceu a menstruação. Não, o que a gente vai ver? A gente viu isso aqui, ó. Então olha aqui. Na fase folicular, que foi que a gente viu agora. Tá vendo aqui, ó, a energia que eu falei? Que vai embriagar aqui essa região, vai fazer muita acidificação, muita sensibilidade e tal. Então, vai ficar assim, ó, cheia de coisa presa aqui, ó. Então, olha só como é que ele vai ficar. O óvulo vai aumentar, né? Vai sofrer esse aumento. E depois da menstruação ele vai ficar assim, né? Lesado. E vai começar e aí vai começar esse processo aqui de
fase folicular. De crescer o folículo, né? O folículo estimulante, cadê? Ó? Vai entrar em adequação, porque essas células elas precisam de ter os seus folículos para poder facilitar o processo da entrada do óvulo, né? Não, da entrada do espermatozoide, para receber o esperma, né? Ou seja, para aumentar a chance de gravidez, ela o folículo estimulante ele cria, né, uma camada aqui de condição, né? Um status químico de condição para receber. Então, o esperma. Então, vou colocar aqui, ó. Status químico. Harmônico. Então, é mais fácil para mim falar, sim, status químicos harmônicos para receber o esperma. E aí, depois desse tempo, né, a gente vai ter a fase... Não, peraí. É isso mesmo. A fase luteínica. Que é do 14º dia depois da gravidez. Ó, depois da gravidez não. Depois da menstruação. Ó, agora é do 14º ao 28º. Pode variar um pouco, né? Então a temperatura do corpo, ela vai crescer. Ela vai crescer, ó. Vai crescer e se manter acima do normal. Quantos graus? 0, aproximadamente 0,3 graus aproximadamente. E aí os níveis dos hormônios, eles vão... Ó, o folículo estimulante... O FSH, ele vai ter um pico lá, aqui ó, o FSH, ele vai cair entre a educação até no 13º dia ter um pequeno pico. E aí ele teve um pequeno pico aqui, mas depois ele voltou. Depois ele cai. Então ele vai aqui, ó. Vai cair. Vai cair e entrar em adequação mesmo. O luteinizante. Ele vai cair e entrar em adequação também. Ctrl Z, Ctrl C. Ctrl V, cair entrar em adequação. O estrogênio, ele vai cair, depois vai ter um pico e depois vai voltar ao normal. Vai cair e vai cair até o 14, 15, 17º dia depois.
crescer um pouco, e depois vai cair até o estado normal, né, basal. E a progesterona ela vai crescer até do 14 até o 21º dia. Crescer até o 21º dia. E depois vai cair gradativamente. Essa parte aqui que a gente falou agora. Fase luteínica da mulher. Nessa parte da mulher que toma conta do processo da reprodução, né? A gente falou aqui. E a fase significa essa fase aqui, ó, né? Ou ela vai menstruar, ou ela... Vamos ver... Ó, ciclo ovário. Ah, não. O ciclo da ovulação é diferente. Eu tava falando errado, pessoal. Desculpa. Aqui, ó, ciclo da ovulação ele é diferente. O ciclo da ovulação então tem vários ciclos estudados, já sabidos. Aqui. Então ele começa no mesmo dia aqui, ó. Então vamos pôr que aqui é o primeiro dia e aqui é o 28º dia. É aqui que a gente descobre se vai engravidar ou se vai menstruar. Porque olha só, o óvulo ele vai sendo liberado e vai sendo colocado aqui, né? Aí ele entrou aqui, ó, ele vai ser foliculinizado, ele vai ser envolvido pelo folículo e ele vai ser preparado para poder receber o esperma, né? A gente vai ter condição de receber o esperma e gradativar o esperma, né? A gente não, né? O óvulo aqui, ó. Então ele é produzido aqui no ovário, ele sai pelas trombas uterinas e chega aqui no colo do útero. E aí no colo do útero ele sofre a agregação do hormônio luteinizante. Até por isso o hormônio luteinizante ele entra em equilíbrio e vai ter um pico no 13º e no 14º dia. Porque vai ter muita atividade nessa região aqui, ó. Ela vai estar cheio de acidinho, né? O ambiente, o pH aqui, ó, ele vai fazer festa, né? Vai estar em festa aqui, ó. Vai estar infestado de hormônio aqui, ó. Como é que ele vai estar? Ele vai estar em festa. E aí essa festa, né, vai chamar líquido para cá, o líquido do hormônio luteinizante, e aí ele vai buscar cobrir o máximo de óvulo possível, assim, ó.
Então vai ovular. Esse óvulo, se esse óvulo receber o esperma masculino, corre o risco desse período aqui, ó, saber se ela vai engravidar. Se não, a tendência é ocorrer a menstruação para fazer um novo ciclo. E aí, se acontecer a gravidez, o peso do menino, né, aqui no útero, vai dificultar a chegada de esse processo, né? Vai dificultar assim progressivamente, vai dificultar por conta do peso e do crescimento exponencial da célula germinada. É isso aí, pessoal. Esse é o estrógeno, né? Aqui, ó. Hormônio cuja ação está relacionado com o controle da ovulação. Então, como assim controle da ovulação? Né? A ovulação é a liberação de óvulos para a trompa uterina. A trompa uterina. Caraca. Trompa uterina aqui, ó. Para vir para cá. Se tem alguma coisa aqui pesando aqui, o organismo ele vai entender, a psicologia, a física, a química da mulher vai entender e vai mandar o estrógeno, a progesterona diminuir, ó, menos progesterona, menos progesterona, mais progesterona, mais progesterona, mais, menos progesterona, menos. E aí a gente tem aquele gráfico lá mostrando, ó. Progesterona, ó, do primeiro dia a 14º, tranquilo. Agora do 14º pra lá, aqui, ó, a gente tem um pico bem grande, ó. Óvulo. A ovulação. Do que? Do ovário, né? Não, peraí. É o óvulo, a ovulação é encapar o... É fazer o óvulo, né? Mas isso aqui é o que? É o material genético. Vamos ver aqui o que o ovário libera. Qual que é o nome? Sexual estrogênio. Regeneração do endométrio após a menstruação. Aqui, ó, regeneração do endométrio após a menstruação. Só que tem uma coisa, né? O óvulo, né? Óvulo feminino. Gameta feminina, né? Os seres humanos, os gametas femininos são os óvulos e os masculinos os espermatozoides. E a gente tem... entendi. Óvulo. Não, óvulo feminino. Vamos ver. Então, olha em dimensão como que é o óvulo e o espermatozoide. Bem maior, né? E ainda é pequeno, né? Se for olhar. É como se fosse uma maçona.
e o espermatozoide fosse o raiozinho, né? A químicazinha, o óleozinho. Aqui, ó. Então é como se fosse. Sabe a maçona? A maçonaria? Maçona. Então a maçona é o óvulo. Óvulo. E aí o espermatozoide é o olhinho. Olhinho do. E aí o olhinho no óvulo, na maçona, faz uma reprodução zona, né? Uma cobertação. Mais ou menos, por aí. Né? Então foi engraçado, foi divertido. Estudar esses hormônios, né? Vamos lá aqui. Para quem não lembra, o luteinizante é o hormônio chamado de LH, produzido pela hipófise. Nas mulheres ele é responsável por iniciar o amadurecimento dos folículos. Aí, ó, amadurecimento dos folículos e todo o processo de ovulação. Amadurecimento dos folículos. Aonde que tá a imagem? Amadurecimento dos folículos aqui, ó. FSH. Não. Na verdade é o LH. Então no 13º dia começa a crescer muito e no 14º, ó, o pico tá altão de luteinizante, de amadurecimento do folículo. Então a mulher tá preparada para receber o olhinho. E agora o luteinizante e o folículo estimulante, FSH. É uma substância produzida pelo corpo que atua na regulação do nosso sistema reprodutivo. Gonadotrófos regula o desenvolvimento e crescimento, a maturação e nos processos reprodutivos do corpo humano. Na puberdade. Então esse é um hormônio produzido lá pelo hipotálamo. E aí ele é um óleozinho, né? Ele é um óleozinho produzido pelo hipotálamo. E aí esse óleozinho, quando ele chega aqui, ó, no homem ou na mulher, quando ele chega nas gônadas, esse óleozinho ele garante a troca de energia das células, porque é um óleo especial, né? O FSH é um óleo especial. E aí o que acontece? O FSH ele fica controlado aqui, e aí quando a mulher ela, né, sofre o pico aqui, ó, o que acontece? Esse FSH também precisa subir, né? Aí para poder arranjar química, né? Arranjar status de equilíbrio para essa loja aqui. Olha assim, então beleza, dentro dessa linha era isso que a gente tinha para falar. Não vou falar mais nada, não? Tá bom, já cansei. Mas é isso. Por hoje foi só, né? Hormônios são incríveis, são ótimos mecanismos orgânicos para nos ajudar a manter o equilíbrio, né? E o empreendimento do faturamento dessas lojas,
no sentido da progressão de levar a vida e se saciar dessas realizações de escalas entre lojas no nosso organismo, onde fisiologicamente nos manda um status de equilíbrio. Por mais que a gente não tenha tanto dinheiro, ou não tenha tantos amigos, ou não tenha tantos status, ou não tenha tantos compromissos, o feedback orgânico, ele, se você não se enganar com ele, ele pode te levar para o céu mais rápido do que você pensa. Para o céu ou para o seu paraíso, ou para o paraíso que Deus preparou para você, né? Então fica aí minha mensagem, nosso estudo, e uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, e até o próximo estudo. Um abraço para vocês, fui.